Bom dia a você que nos dá o privilégio de nos ouvir, o irmão, a irmã que está aqui na igreja nesse momento presencial. Hoje nós vamos contar uma história triste para você. É uma história familiar, trata de dois moços, um chamado Ofni e outro Finéias. Esses dois irmãos, eles eram filhos de um sacerdote em Israel, um homem bom até, ele chamava-se Eli. Eli não educou seus filhos. Preste atenção. Sem correção, seus filhos foram causa de muita desgraça, não só na família, mas numa nação. Vamos entender melhor este assunto. Raramente a Bíblia é tão detalhada em identificar pessoas más e seus feitios, como aconteceu com os filhos desse sacerdote Eli. Eli era sacerdote em Israel, e ele escolheu seus filhos despreparados para assumir o recebimento das ofertas dos animais doados pelo povo, para apresentar a Deus como uma forma de gratidão. Nesta função, os rapazes se destacaram rapidamente para o lado mau. A situação ficou tão grave que a apresentação dos filhos de Eli na própria Bíblia começa da seguinte maneira, vou ler para você. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Olha, o filho de um sacerdote não conhecia Deus. É estranho, mas foi fato. A expressão filhos de Belial era ligada a um personagem da mitologia cananeia, do povo cananeu, o eterno inimigo do povo de Israel. A identificação de Belial era correlacionada à arrogância, a uma certa expressão e comportamento demoníaco, oposto, por exemplo, ao comportamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero dizer isso porque o próprio Paulo disse à igreja grega de Corinto sobre este personagem. E Paulo diz, e que concórdia é, isto é, que concordância há entre Cristo e Belial? Ou que parte há o infiel com o infiel? Esses dois irmãos comandavam o recebimento das ofertas para serem apresentadas a Deus. Esses animais ofertados, trazidos, cada um com a sua família. Esses animais eram sacrificados e a carne, parte devia ser ofertada ao Senhor, parte era para o sacerdote comer, e a outra parte era para os ofertantes que vinham com esses animais de toda a nação de Israel. E nesse lugar eles também depois comiam com a família como uma forma de participação de gratidão a Deus e culto também a Deus. No entanto, cada um tinha uma parte determinada do animal para poder comer e ofertar. No entanto, os filhos de Eli desrespeitavam toda a norma de conduta de partilha apresentada lá atrás nos livros da lei pelo profeta Moisés. Diz assim o profeta Moisés: será o direito dos sacerdotes a receber do povo, dos que oferecem sacrifício, seja boi ou gado miúdo, um cordeiro, um cabrito, por exemplo, que darão ao sacerdote. Então esta é a parte do sacerdote, a espádua e as queixadas e o bucho. Os sacerdotes só tinham direito à espádua. A espádua é o tronco dianteiro do animal. A paleta, o pescoço, a união do tronco, isto é a espádua. O pescoço e depois o bucho. Veja que não era uma carne nobre do animal, mas era o que era para eles. Nada de filé, contrafilé, picanha, costela assada ou até a maminha. Nada de churrasco e carne cozida. Olha, tem muita gente que só come carne se for carne de primeira, coisa de Ofni e Finéias. Porém, os filhos de Eli agiam de forma desobediente às regras, e quando o animal
estava sacrificado, estava sendo cozido, eles mandavam um servo deles, com um garfo de 3 dentes, enfiar a mão na panela, ainda cozinhando, no caldeirão, e escolhiam a melhor parte que eles queriam, revirando a panela para comer segundo o gosto deles, afrontando toda a ordenança, isto é, bagunçando tudo. Isto acontecia todas as vezes que um sacrifício era apresentado ao sacerdote. Ainda que alertados para não executar esta profanação, ainda faziam por ameaça e força a quem lhes alertava da incontinência, e várias vezes lhe alertavam. Depois de agir segundo o capricho deles, deixava o resto da oferta para o Senhor e para os ofertantes. Sabe aquelas crianças caprichosas que também querem tudo primeiro e querem fazer primeiro? Também são coisas de Ofni e Finéias. Você já viu aqueles que mexem na panela antes do prato feito, antes da cozinheira terminar o prato muito delicioso, na maioria das vezes? É o mesmo costume de Ofni e Finéias. Outros fazem mais ou menos assim. Quando vou comer pratos que devem ser divididos em famílias, nas refeições, ou nos eventos sociais, ou nas festas, reviram as panelas, as bandejas, reviram as misturas, as saladas colocadas nas mesas, ficam literalmente ciscando as bandejas, empacando a fila e lotando seus pratos para o seu prazer guloso. Comporta-se como se a comida fosse feita apenas para eles. Comportam-se como Ofni e Finéias. Além da falta de consideração com os demais convidados presentes, é uma forma de expor o comportamento guloso e a falta de consideração com os demais, coisa de Ofni e Finéias. Por isso que é educado esperar os convidados e os mais velhos servirem antes, depois de servir de maneira educada. Com isso, os 2 irmãos profanavam as ofertas e roubavam a carne gorda que era oferecido como sacrifício ao Senhor, além de outras práticas horríveis que cometiam nas suas festas profanas, que agora nós não vamos comentar. A segunda ofensa grave dos filhos de Eli era pior que a primeira. A lei ensinava que a gordura e o sangue fosse primeiramente ao Senhor, coisas de ordem, não só de pegar o indevido, mas agora a ordem, primeiro ao Senhor. Então a parte da carne seria dada aos sacerdotes e a outra parte entregue aos ofertantes e seus familiares. Mas aqueles 2 homens glutões banqueteavam-se antes de oferecer ao Senhor. Também aqueles que comem antes de agradecer ao Senhor o prato que Deus deu, coisa de Ofni e Finéias. Além disso, aqueles homens nem ao menos esperavam que a carne cozinhava, mas tomavam ainda crua da panela, por força. Eli até que procurou chamar a atenção dos seus filhos, só que já era tarde demais. Eles não faziam mais caso do conselho do seu idoso pai. Conselho e orientação e exortação fora de tempo, coisas de pai de Ofni e Finéias. Preste atenção, a correção e a disciplina, a educação, também a postura social no meio familiar ou na sociedade, sim, comportamento público, em público, é muito importante desde a infância, e principalmente o temor das coisas sagradas, o temor ao Senhor. São coisas que se ensinam nos primeiros anos de vida da criança. Hoje tenho ouvido muitos pais lamentarem seus filhos rebeldes, coisas de Ofni e Finéias. Devido aos 2 irmãos, falsos obreiros do Senhor, o sacerdócio oculto estava caído na total desgraça. Eli deveria ter disciplinado, educado seus filhos a ter temor, ainda quando eram mais novos. Na velhice, não se educa mais filhos, não se ensina mais filhos. Na velhice, quando foi educado na infância, mantém autoridade nos gestos, nas falas pausadas e mansas, o respeito ao longo da vida, temor e obediência quando foi disciplinado no tempo certo. Como nós lemos em Provérbios, educa a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Ademais,
Que homem é capaz de dizer a um filho adulto o que ele deve fazer caso não foi educado na infância? Você sabe a resposta. O velho Elias dizia ainda aos seus filhos, como tentar recuperar o tempo perdido. Por que fazei essas coisas? Ele era sempre o último nesse tempo para saber das coisas erradas dos seus filhos, da corrupção que os filhos cometiam no lugar santo. Nessa altura da vida, eles desconheciam a obediência, o respeito ao velho pai. Eles cometiam pecados escandalosos que mereciam muito mais do que simples reprimenda, mas Eli não era capaz de fazer mais do que apenas falar. Quantos pais andam falando muito hoje, pedem muitas orações de socorro aos seus filhos já criados e adultos, coisa de Ofni e Finéias. Mas nenhuma palavra teria feito diferença. Provavelmente o sumo sacerdote possuía autoridade para determinar até a execução deles naquele tempo, mas estava moralmente fraco demais para fazer isso, e continuava a amar seus filhos renegados. Eli foi repreendido pelo Senhor através do jovem profeta Samuel, filho de Ana, que já despontava. Disse o Senhor através de Samuel: e honras a teus filhos mais do que a mim. Esta palavra foi direcionada a Eli. Para vos engordardes do principal de todas as coisas das ofertas do meu povo, Israel, diz o Senhor. Os pecados dos filhos de Eli começaram a respingar no seu pai, pois não tem como escapar da responsabilidade conjunta. Embora Eli já era idoso, sua preferência e honra aos seus filhos lhe custou a vida. Desprezou a disciplina e o ensino e o culto honrado ao Senhor. Quantos pais atendem mais à vontade e desejo dos seus filhos a levá-lo na educação a uma escola bíblica na igreja? Coisa de Ofni e Finéias. Eli era espiritualmente sensível para saber que algum julgamento temível estava ao caminho e tentava livrar os filhos das consequências, mediante o arrependimento e mudança de conduta. Nada do apelo do velho pai foi ouvido. Tardio foi Eli, não foi ouvido. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Palavra do Senhor. Não, meus filhos, porque não é boa a fama que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor, disse Eli aos seus filhos. Os pecados deles eram tais que agora só poderia esperar o julgamento divino. Não tinha mais como retornar, o tempo da educação já havia passado. Em outras palavras, aqueles homens miseráveis tinham ido longe demais, tão longe de fato, que não havia mais possibilidade de dar meia volta e salvar suas vidas. O fim trágico desses homens ecoou no velho pai, que não suportou a dor. Deixo um alerta para todos nós. Paulo diz às igrejas da Galácia: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. O fim trágico sempre é anunciado pelas atitudes deliberadas de alguém, um grupo, até uma nação, afrontando tudo quanto é autoridade, tudo que é dignidade que são autorizadas por Deus. Então, aos profanadores, Ofni e Finéias, ao ineficiente pai, o Senhor ditou para exemplo dos ouvidos de toda a nação: ouça, através da palavra do profeta Samuel. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Isto é, nos dois ouvidos ia ficar tinindo, ouvindo e guardando. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei. Preste atenção, o Senhor diz: eu começo e acabo. Porque já fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque não fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Muito triste. Quero dizer para você que está me ouvindo, meu amigo que é pai, vamos combinar. Temos muita responsabilidade desde que o Senhor nos dá um filho ou uma filha, nada diferente de Eli. Como disse o Senhor: o que ele começa,
ele acaba. Sempre queremos que tudo acabe bem conosco e com os nossos filhos. Não é verdade? Sim, todos nós concordamos. No entanto, o encaminhamento da vida tem muito a ver com o começo, com o princípio. Verifique o andamento dos seus filhos, para que eles não enquadrem nas coisas fatais de Ofni e Finéias. Sempre ouvimos e dizemos, foi da vontade de Deus. Isto é passado, de coisas que ocorreram. Amém. Mas eu quero te dizer uma coisa. Saiba que a vontade de Deus tem muito a ver com os nossos procedimentos do começo ao fim. Que Deus nos abençoe neste alerta. Amém.